Opa, pessoal, Lê aqui. E no vídeo de hoje, medo genuíno, porque eu vou fazer a react de um vídeo de quase 30 minutos e pelo padrão dos meus reacts são gigantes e tem um pequeno problema. O canal do Lice, e ele fez um vídeo há 3 dias atrás. Eu vi esse vídeo, tipo, quando ele estreou, eu tava aqui querendo ver esse vídeo, eu segurei pra ver ele agora, né? Porque, caso vocês não saibam, tem uma coisa meio ética, espera fazer uns 2 dias, 2 a 3 dias pra fazer um react de um vídeo, pra você deixar o algoritmo ir pro vídeo original, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu não faço react de nenhum vídeo que eu não tenha no mínimo 2 dias, tá? A menos que seja de treta, eu não esteja nem aí pra pessoa, né? Quem sabe? Eu não vou dar uma de purista, não. E vamos lá, que eu sou completamente ficcionado sobre Hot Wheels Accelerators. Então qualquer coisa, você pode ter noção que qualquer vídeo falando sobre Hot Wheels Accelerators eu já vi no YouTube. E como o meu algoritmo tem Hot Wheels Accelerators, em qualquer canal, eu sou meio maluquinho, e nesse canal que eu acesso pouquinho tem o algoritmo de Hot Wheels Accelerator, então meio que eu sabia que esse vídeo tinha lançado. Qualquer coisa sobre Hot Wheels Accelerator eu amo demais, então vamos aqui aumentar sobre essa franquia no YouTube. Eu sou completamente ficcionado, só que tem uma coisa, eu não sou um fã de Hot Wheels, eu não sou um fã de carros, sou fã de Hot Wheels Accelerator, a sequência de filmes. E não é algo tipo, eu assisti na minha infância. É basicamente a cada 2 anos eu assisto todos os filmes. E se brincar, eu assisto mais. Então pode ter certeza que eu já assisti mais de 10 vezes cada um. Na verdade, mais de 15, né? Não, minto. Quase 20 vezes. 20 vezes eu já assisti todos esses filmes. Então são filmes que, pra mim, não são apenas importantes. Eles têm quase a mesma importância, por exemplo, que Dragon Ball. Com o agravante de que ele morreu lá atrás com um final não tão satisfatório. Já Dragon Ball tem só um dos meus melhores finais, que é o Dragon Ball GT. Então é algo extremamente importante pra mim, dado a ser uma obra até relativamente curta. Então já dado isso daqui, dado como eu sou emocionado, vamos assistir o filme, né? O vídeo. Eu vou colocar em 1.5, desculpe se eu perder alguma coisa na linha de raciocínio, se eu interpretar uma coisa errada, mas é porque o vídeo vai ficar gigante de qualquer jeito. Hot Wheels. Você conhece, seus amigos conhecem, seus pais conhecem, seus avós talvez não, mas essa franquia criada pela Mattel já tem mais de 50 anos, e até hoje faz muito sucesso com suas parcerias. Temos diversos brinquedos, materiais escolares, jogos, desenhos, sendo mais falado e lembrado até hoje, que marcou os anos 2000, Hot Wheels Accelerators. Então já dá uma pesada no like e ativa o botão de se inscrever, porque hoje vamos passar por todas as animações dessas... Como é feio, né, gente? Como é feio. Tem uma coisa que essa franquia me ensinou, que vai um pouquinho além do que a obra diz, tá, gente? Olha, como assim? Como é uma franquia que eu cresci assistindo, no sentido de reassistir, 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 tem um impacto emocional muito grande em mim. Eu não posso falar que a animação é boa, não. A animação é extremamente feia, ridícula. Se você pega qualquer gente mais nova, meu irmão mais novo, ele olha isso aqui e fala, meu Deus, que coisa feia. E é feia. São animações da época dos anos 2000, cheira anos 2000 essa série. Então, são feias e bate muito no Vale da Estranheza. Só que foi essa sequência de filmes que maturou comigo, que envelheceu comigo, que fez eu perceber que, cara, a estética é uma das coisas mais irrelevantes dentro de todo o universo ficcional, de toda a arte do entretenimento. Porque esses filmes são extremamente feios. Eu amo eles muito mais do que qualquer filme espetacularmente bonito. Porque a história reverbera comigo, a história deles, a minha história com essa sequência de filmes reverbera comigo. Se a história for boa, se você se conecta com os personagens, não importa se envelheceu bem ou se envelheceu mal, se é bonito ou se é feio. O importante é o sentimento que esses filmes causam em você. E eu posso falar isso porque eu assisti quando eu era criança, com baixíssimo senso crítico, quando eu era adolescente, quando eu tava pedante querendo dar uma de crítico, quando eu me formei, estava com o meu senso crítico mais elevado e até mesmo hoje em dia. Eu acho isso lindo. Uma obra que eu assisto e volto a ser criança ao mesmo tempo que não rouba o meu intelecto. É uma boa obra por causa da minha nostalgia e é uma boa obra por si. Ser um filme que envelheceu mal, com uma animação que envelheceu mal, é um pequeno detalhe dado ao todo maravilhoso, tá bom? saga. E me segue no Twitter. Antes de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, existia Hot Wheels Accelerators, Ignição. O primeiro filme da série, que acompanha Vert Wheeler e os outros pilotos em sua missão de deter os drones. Não tinha a Via 35. A Via 35 foi uma tentativa, algo, sabe quando a empresa vai lá e faz algo de qualquer coisa? Uma animação comemorativa aos 35 anos da franquia, que deu um sucesso tão avassalador que eles fizeram um filme. O filme vendeu pra caramba, que deu essa iniciativa, que ressuscitou a franquia nos anos 2000. Eles apostaram baixo e receberam muito lucro, que fizeram eles fazer essa animação de Hot Wheels Accelerator, com um universo complexo, um work build muito bom, uma história no presente e passado, e para mim, uma das melhores coisas, que é o Shinji versão para criança, né? Um protagonista que ele não é o centro, que ele não é o melhor, ele é apenas está lá,
E isso pra mim é algo que envelheceu muito bem pra mim, porque esse arquétipo de protagonista de Hot Wheels Aceleration, do protagonista que não é o especial, do protagonista que ele é só mais um, que ele não é o espetacular, a síndrome do herói. Ele trabalha a síndrome do herói muito bem mesmo, e se envelheceu maravilhoso comigo, e mesmo Hot Wheels Aceleration sendo visualmente feio, os designers e de tudo é extremamente criativo e bem feito. É aquele tipo de coisa que é feio, mas é tão bem feito que mesmo sendo feio, você ainda percebe que, caraca, tem identidade, tem visual, tem uma história e uma lógica muito boa e tem coragem, meu amigo, a história. Vamos, peraí, pelo que eu tô pegando aqui, ele vai dar, eu acho que nesse vídeo ele vai dar tipo um resumão, principalmente pelo tamanho, são muitos filmes, então ele vai dar um resumão. Isso que eu queria fazer, tá? Eu não vou mentir não, só que como é uma franquia muito do meu coração, eu quero fazer isso daqui quando eu tiver o canal monetizado pra eu poder, tipo, ficar uns 6 meses fazendo essa bodega. De ter o domínio dos reinos de corrida. Ah, tem coisa antes? Ah, tá. Pra comemorar os 35 anos da franquia, a Mattel decidiu lançar 35 novos... Eu amo a Via 35, 35 por causa dos 35 anos da franquia, então eu amo muito esse filme também, eu acho ele espetacular. Os carrinhos que faziam referências a algumas de suas primeiras miniaturas. Highway 35 World Race, ou Via 35 Corrida Mundial, além de uma coleção comemorativa também dá nome a uma animação, dividida em 5 episódios e que posteriormente foi editada para virar um filme, que se passa cronologicamente antes dessas animações que a gente conhece da nossa infância. O filme de 2003 começa uma dica. Essas animações tinham... Eu tinha todos os DVDs, cara, e... bizarro. Mas hoje em dia, no canal do Shirako, tem tudo em HD, bonitinho. Essas animações, esses filmes, eles tinham curtas entre eles. Então, quando você ia assistir esse filme e parecia, pô, eles estão com uma cena de charter novo, do nada. Eles estão com isso novo, do nada. Você tinha episódios, mini episódios de 2 minutos entre os filmes que conectavam os filmes. Episódios meio. Por quê? Porque, se eu não me engano, esses filmes, eles passavam na TV. E eles tinham essa estratégia para querer vender os DVDs. Só que, infelizmente, não vendeu os DVD, vendeu mais para cá, né? Esse é um dos motivos de Hot Wheels Aceleration ele não ter continuado. Baixa venda. Apresentando o protagonista Vert Wheeler, um surfista, skatista e filho que não se dá muito bem com seu pai. Skate, surf. Quem sabe um dia você descubra o que é importante de verdade. Um militar que estava indo em uma missão, bem no dia do aniversário do filho, e que só tem tempo de deixar ele no local da prova da autoescola. E sim, ele tirou carteira dirigindo um ninho. A propósito, na língua original ele tem 16, mas aqui no Brasil precisaram deixar claro que ele tinha idade suficiente pra fazer isso, ou seja, 18 anos. E mesmo tendo tirado a carta, ele só tinha um skate, até se deparar com um carro esquisitíssimo na garagem da sua casa, com um design baseado no Deora, um carro customizado que existiu de verdade e que aqui já vem com 2 pranchas de surf. É isso que eu falo, assim, que eu não sou fã de carro, não. Sou fã de Hot Wheels Accelerator e Via 35. Eu não me importo com os carros, eu gosto da história, da estética e da minha vivência com a série, tá? Então não acho que eu vou saber, eu não vou saber e sobre o jogo que saiu, sobre as cartas, sobre os reinos. Não, eu sou o cara que pego o que é oficial, o consumo, que foi feito, e tenho isso decorado da minha cabeça, tá bom? Esses outros conhecimentos que eu tenho são conhecimentos esporádicos que foram vindo organicamente para mim. Porque deve ter sido o Luciano Huck que personalizou ele de acordo com a personalidade do Vert. Você foi escolhido para participar da corrida. É isso mesmo. É aquela coisa de dentro da... não tem mais do que se fazer. É tipo em Yu-Gi-Oh!, onde as cartas reverberam a personalidade. Os carros foram... as pessoas foram escolhidas para o tipo de carro. E o carro foi escolhido para o tipo de pessoa. É para o carro ser uma extensão do personagem e refletir a experiência. Então você tem a personalidade dele, aí tem a personalidade do carro que voa, que surfa, entendeu? Então tem isso mesmo. É exatamente isso. É para reverberar na personalidade. É um reforço de personalidade. Sabe quando você vai naquele personagem que ele é esquentado, ele tem poder de fogo, o cabelo dele é de fogo, ele fica fazendo trocadilho de fogo? É exatamente isso. É um reforço positivo de mensagem, né? Claro, eu não tô falando do Rengoku, tá? É que normalmente esse tipo de personagem que ele fica muito caricatural é ruim. Personagem que ele se resume a uma caricatura do que ele é ruim. Só que isso daqui é só uma referência leve e sutil, que é muito boa também. Pra mostrar que cada um foi escolhido a dedo. Tanto as suas habilidades quanto a sua personalidade. Esse é Peter Tesla, líder da corporação Scream, e junto de seu robô Gig, ele é responsável por reunir pilotos para competir numa corrida pela Via 35, uma pista construída há 1 milhão de anos pelos Acelerons, uma raça de seres misteriosos e muito avançados. Olha essa lore. O que permitiu o Accelerator ser esse fenômeno que ele é, foi essa lore já bem estabelecida que deu para expandir pra caramba. E se você parar pra pensar, Accelerators não é uma expansão muito grande, não. Ele é apenas uma reafirmação. Ele pega o que já foi estabelecido e deixa mais complexo, o que deixa extremamente orgânico. A primeira expansão mesmo de lore, a primeira expansão de world building mesmo viria no final da sequência de filmes, por incrível que pareça.
corredores terão que atravessar outras dimensões para percorrer o trajeto até se depararem com o Anel do Poder no final dele, um objeto ancestral que o Tesla almeja, acreditando ser a maior fonte de energia do universo. A competição se inicia com cada um por si, mas logo equipes se formam. Elas são lideradas por Brian Cadin, um cara gente boa que busca ajudar sua nação com o dinheiro do prêmio, já que ela tem passado por dificuldades com falta de água e comida. Bundy Castilho, que também é amigável, mas o mais brincalhão entre esses, formando o time dos latinos. O último que passar pelo portal paga um suco de goiaba. Eu gosto muito de suco de goiaba. Tá bom, né? Taro Kitano, esse é tipo um Piccolo da vida. Pode parecer um grosso e mal-humorado às vezes, mas vai te ajudar quando precisar. Sendo o primeiro a socorrer Lani, uma das pilotos com foco em tecnologias, não escapar de vulcões. Kurt Wilde, um corredor muito competitivo e ranzinza que parece esconder alguns segredos, até mesmo de seu irmão mais novo, Mark, que se alia a Vert. Simplesmente os dois personagens mais bem escritos e trabalhados na franquia. Eles são bizarramente bem feitos e eles são bem elaborados. No primeiro filme e em Accelerator, meu irmão, como é perfeito o filme. Parece, né? Como é um fake protagonista, o Verge ele é um fake protagonista, ele é um protagonista que é colocado de lado. Aquele protagonista para ser trabalhado como não o foco do mundo, mas como alguém que só precisa ser bom o suficiente. Cada um dos filmes é para ficar tratando certas coisinhas para tratar no final. E esses dois, nossa, só de pensar. Vou acabar assistindo o filme todo de novo, me conheço. O último dos 5 líderes das equipes da corrida mundial. Vulcão, selva, deserto, gelo. A Via 35 engloba diversos ambientes, que no fim levam a uma cidade futurista feita especialmente para carros, onde também está localizado o Anel do Poder. Claro que para chegar lá não é fácil, os personagens passam por diversas dificuldades, às vezes podendo ser contornadas pelas habilidades especiais de seus carros e outras obrigando equipes rivais a se aliarem. É certo dizer que seu principal contratempo é Geloro, uma mulher que, assim como seus capangas, é um robô, e também deseja colocar suas garras no Anel do Poder. Ela me lembra TX do A Gelora, eu acho que é a única coisa que eu posso dizer ruim desse começo de filme. Ela se torna depois uma vilã imponente, assustadora e extremamente empática, dado o que aconteceu com ela, sobre o paradoxo da IA, que era muito comum nessa época, igual ele vai falar aqui daqui a pouquinho, mas nesse primeiro filme eu posso dizer, ela é a única coisa ruim desse filme. Ela é uma vilã extremamente genérica para um filme que fazia tudo muito bem. Não é nada especial, mas tudo era bem feito. Ela é a única coisa que é meio... principalmente o carro, só mudar de cor é meio... Ali, mas filme feito para criança. Exatamente, eu sei que é um filme feito para criança. Só que quando você compara o filme com o filme, não tô comparando o filme com outros filmes. Quando você compara certas dramas, certas nuances, o quão bem foi estabelecidas as relações de amizade entre os personagens, vindo de uma curva para mostrar o personagem do Verde, como ele é uma pessoa, ele não é o melhor, mas é uma pessoa que aprende, ele não é o melhor, mas ele tem aquela capacidade, o que vai ser bem muito trabalhado no final dos próximos filmes, que quando você percebe que ela é só, tá ali, sou do mal e blé, é meio, entendeu? Esse é o ponto. E eu acho isso legal porque ela, o único aspecto ruim nesse filme, se torna um aspecto bom, complexo e muito bem elaborado e concatenado nos próximos filmes. Ao ponto que os capangas que ela faz têm um bom espectro. Um carro, isso é muito bizarro. Não vou falar muito, não, chega. Terminador do Futuro 3 e tem um objetivo muito neblinoso nesse filme, mas mais adiante a gente vai explorar melhor isso. Você ainda não entendeu. Ih, falei. Ó, eu tenho que falar de novo, porque o canal tá começando a crescer. Aí, eu não assisti esse vídeo antes, só que eu tenho o costume de fazer fake react. Só que eu aviso, tá? No começo, beleza? Então eu falei disso aqui agora, que o que ela é aqui no começo meio algo, só assiste fato, pra depois se tornar um puta de um personagem bom. Então por isso que ele falou que vai jogar, porque qualquer um que assistiu e gosta sabe disso aqui. No começo ela é meio só vilãzinha pra depois virar algo espetacular. Ela é uma vilãzinha pra ser infantil, pra depois se tornar uma puta vilã bem construída. Não é mesmo? Além disso, um personagem misterioso se alia a esses robôs e passa a sabotar a corrida, até que a pressão de ter que ver seu irmão quase sendo explodindo acaba fazendo mudar de ideia. Sim, era o bundão do Kurt, que estava recebendo ordens para pegar o Anel do Poder, já que é dito que os Acelerons fizeram a pista exclusivamente para os humanos. Então os robôs dependiam dele. O que quer dizer isso? Só que então me diz por que dele parar pra ferrar os outros caras se ele já tava lá na frente deles. Ele encarnou o Dick Vigarista aqui. Só que apesar de tudo, ele ajuda na luta contra as máquinas no final, que cercam a base da Scream pra tentar pegar o artefato. Pensei que você estava com eles, Kurt. Eu só peguei um caminho. É porque ele tinha que ter tempo para procurar o anel. Então mesmo ele estando em primeiro, ele tinha que ter tempo para procurar. Então por isso que esse é um ponto, né? Você impede, você pode ficar rondando mais, já que o objetivo dele era, ele já sabia, os outros não. Meio errado. No fim, Vert é o responsável por pegar o anel e garantir 5 milhões para cada membro da sua equipe. Mas os estudos do Tesla dão errado e ele decide devolver o objeto para sua dimensão. Assim como a profecia dos Acelerons também deixava implícito. Os pilotos fazem mais esse favor pro Elon Musk e o Wesker, dão luz a Hot Wheels City. É muito legal. Muito legal nada. É o máximo. Hot Wheels City! Os robôs dão fora, Vert entrega seu cheque pro Brian e seu pai acaba ficando sabendo sobre tudo que rolou. Só mais uma coisa. O que, pai? Antes de se tornar um filme, os episódios foram exibidos na Cartoon Network, além de ganhar quadrinhos e jogos. Eu, inclusive, nunca tinha assistido essa animação e me O diverti. jogo de Play 2 daí é muito... Não do Accelerator, tem outro. Que é baseado nesses carros, mas eles são com um brinquedo.
Mas o que eu joguei esse jogo é sacanagem. Nunca tive habilidade pra zerar, mas quem sabe um dia. Muito duelo. Além da animação ser muito boa pra época, os personagens são bem carismáticos e cativantes e muitos dos visuais aqui se destacam bastante. Não temos muitas informações sobre a recepção da crítica, mas como tivemos uma continuação, Sim, a recepção foi absurda. 7.3, gente, 7.3 pro MDB é alto pra caramba. Eu acho que deve ser porque tem pouca nota. Óbvio, tem pouca nota. Então, obviamente, vai ter uma nota um pouquinho acima. Mas se você pegar a média de animações, você percebe que elas têm uma média de um ponto pra baixo, tá? Isso aqui é 7.3, é filme nível Pixar, tá? Então, a aceitação e a venda foi muito boa. Por isso que eles foram de episódios especiais para filme. Então, sim, deu um sucesso pra caramba. E a aceitação foi muito boa. eu acredito que deu muito certo. 2 anos depois, em 2005, a Mattel decidiu dar uma sequência à história, produzindo 4 filmes juntos da Mainframe Entertainment, o mesmo pessoal que fez. O maior problema foi os filmes terem feito muito rápido. Eles quererem vender muito, infelizmente. A corrida mundial. O Cartoon foi novamente responsável por transmitir os filmes lá nos Estados Unidos. Já que, vez ou outra, tava passando no sábado animado. E a Lawrence Racing John. Eu tinha os DVD, burguês safado. Não, gente, era aqueles DVD, eu não assisti na época, né? Assisti um pouquinho depois, lá pra 2007, 2008. Então, já na época que ele tava um pouquinho mais pra baixo. Eu comprava aqueles DVD que vinham com dois CD. Você comprava nas americanas, você comprava lá, Faelica, eu conheci tudo isso daí, original. E, bem, se eu não me engano, esses foram os DVDs originais, os primeiros que eu tive, se podemos dizer assim, entendeu? Roubaram o Anel do Poder. E durante uma de suas tentativas de recuperá-lo, Tesla se dá bem mal, tendo que revestir o seu corpo com placa de metal. Vejam o que eles fizeram comigo. A Via 35 era apenas o começo. O anel dá acesso ao reino de corrida, um mundo formado por várias pistas, onde, ao fim de cada uma, o vencedor da competição tem direito a uma nova habilidade. Então, para impedir que os Racing Drones tomem controle e se tornem muito mais poderosos, o doutor... Velho, eu não tenho câmera. É nesse tipo de momento assim que eu gostaria de tentar fazer com câmera de dane-se, mas eu tô arrepiado. Arrepiado só de lembrar, mano. Se mexe mesmo comigo. Eu sei que muita gente que talvez não cresceu assistindo, desculpa, quem assiste até hoje em dia, se conseguir sair do vale da estranheza, dessa animação bizarra, esse 3D ruim pros dias atuais, tem uma qualidade abissal para uma animação infantil. De história, de lore, de tudo. Até meu irmão, eu já falei aqui algumas vezes, acho que lá no vídeo do Tartarugas Ninja, meu irmão não consegue assistir nada antigo. Ele conseguiu assistir isso aí, porque a história ultrapassa. Você vai lá se acostumando e é bizarro. O doutor se viu obrigado a novamente reunir os pilotos para essa corrida contra o tempo. O primeiro filme, Ignição, tem o papel de explicar o status quo de personagens que já conhecemos, ao mesmo tempo que ele apresenta novos. Após a corrida mundial, os corredores não conseguiram a permissão do Tesla para mais nitrox, literalmente o turbo que faz eles atingirem velocidades inacreditáveis. Dr. Tesla precisava de todo o combustível. A gente queria passar pelo portal de novo e correr na via 35. Então se distanciaram dele e se dividiram em 2 grupos. Os Metal Maniacs, liderados por Torque Maddox, um cara bem carrancudo e competitivo. Estética de gangue. Cara, isso é suco de anos 2000, né? É suco de anos 2000. E baseado em gangues, baseado em rivalidade. E baseado em outro. E formados por Pork Chop, um brutamontes mais selvagem e mal-humorado, mas que acaba trazendo diversas cenas engraçadas, junto de Monk, o medroso mecânico do grupo, Taro Kitano, que já conhecemos e que mudou bastante, mas não mais que o Mark Wilde, que tomou esteroide pra cavalo e virou o Vegeta, ficando mais isso. Porque ele foi preso, né? Que lindo, maravilhoso. Eu, sinceramente, eu gosto dessa estética própria, deles diferenciarem mais, deixarem os personagens serem mais cartunescos. Por quê? A animação piorou. Obviamente, a animação piorou. Os filmes, se eu não me engano, eles foram lançados uma a cada ano, então tinha uma produção acelerada. E você tem uma animação ruim, com personagens com características mais realistas, torna eles ainda mais, entendeu? É o Vale Vale da Estranheza, que eu acabei de falar. Então você tornar eles mais caricaturais faz você aceitar. Se eles tentassem emular o traço antigo com a animação pior, ia ficar mais estranho ainda. Entendeu? Então, por isso que o traço de todo mundo mudou bastante. O traço de personalidade, antes todo mundo tinha um tipo de biotipo de corpo, agora nós temos vários biotipos de corpo. Os certos traços mudaram bastante, exatamente para reverberar isso. Reverberar essa nova linha estética, podemos dizer assim, e eu nunca vi ninguém reclamando. Suportável ainda. Odiando muito a Teco, a equipe rival, e não dando satisfação nem pro seu irmão, Kurt Wilde, que monta a equipe agora como um cara mais responsável, ao lado de Shirako Takamoto, um cara muito calmo e apaixonado por música, Karma Ace, a mais racional do grupo e que não se deixa levar nessa treta entre facções, Nolo Passaro, o líder esquentado, que tem uma rixa com Torque, o culpando pela morte do seu irmão durante uma corrida, e um tem uma estética mais de gueto, outros tem uma estética mais neon, mais... É como se eles fossem para emular a alta classe e a baixa classe, entendeu? Só que não exatamente nisso, só na estética, não para emular os sentidos, pelo amor de Deus, não vou hiperinterpretar. Não é porque eu só gosto do filme que eu vou ficar jogando sentidos que não tem. Eu acho isso bem legalzinho.
Principalmente por causa, até mesmo que se reverbera mais nas músicas. Os tipos de música mais rap, os tipos de música mais eletrônica. É como se um representasse o tecnológico e o outro mais o rústico. Isso reverbera na roupa deles, no estilo dos carros. Os carros cheios de frufruzinho, de um cheio de luz, cheio de neon. E os carros mais rústicos. Bem legal. Para representar mais tecnologia e brutalidade. Finalmente, o Burt Wheeler, que deixou crescer uma barbicha e agora sim tem 18 anos, na versão original. Eu adoro o design do Verde. Vocês não têm noção. O design dele, de rosto mesmo, de personalidade, cabelo, etc., eu adoro. É um dos designers de protagonista que eu mais adoro de toda a ficção. Você não tem noção. Eu tenho certeza que se um dia, acho que isso nunca vai acontecer, mas se eu fizesse um protagonista, se fizesse uma série, eu me basearia no design do Verde. É um dos designers que eu mais gosto, de protagonista. Aqui no Brasil acaba que tem 20, meu Deus do céu, olha o tamanho desse pé. Acho que já deu pra perceber que o estilo da animação muda bastante. Ela agora é bem mais estilizada, com corpos mais exagerados e com esses pés enormes. Eu amo personagens que usam sapatos comicamente grandes. Sem falar desses braços enormes aí, e a Lani tá normal. Na verdade, ela tem pernas enormes. Agora ela virou a nerd da cadeira do Tesla e minha crush de infância. E também vemos o retorno do Cadinho, que fica rindo das coisas de um jeito estranho. E que guia os corredores ao Acceledrome, a nova base do Tesla, onde está localizado a recriação, a partir dos estudos do Doutor, do Anel do Poder, em forma de holograma. E que parece aqueles anjos biblicamente acurados, ou seja lá o que eles são. Em momentos aleatórios. Foi baseado nisso mesmo. E, caso vocês não saibam, o Cadinho, ele era um dos personagens mais amados do primeiro filme. Então imagine qual foi a coragem desses filhos da mãe para matar um dos personagens que o pessoal mais gostava. Porque ele tinha uma das histórias mais tristes, mais empáticas. Ele era o mais nobre. Ele era o mais bom. Ele era o arquétipo de super-herói. Imagine quando a lore dos filmes é pegar esse personagem com arquétipo de super-herói e corromper ele. Ou matá-lo. Bizarro, né? O anel abre um reino de corrida, que só se abre uma vez durante 1 hora. Então, apresentados os conceitos, o primeiro reino que vemos é o da tempestade. Eu adoro o simbolismo por Verde. Lê, você disse que o Verde, ele é um protagonista sem foco, como assim? Cada história, ele tem a trama que conecta eles. E quando a história é separada em capítulos, você precisa de uma trama macro para conectar esses capítulos, além da história. Como assim, Lê? As histórias têm que ser conectadas também com o trabalho do personagem. E você percebe, cada filme tem foco em um personagem específico. Então, cada filme tem o seu protagonista. Mas você tem uma drama sendo construída que é o Verde. Então, você tem o Verde, um pouquinho do Verde sendo trabalhado no primeiro filme, segundo, terceiro, sendo trabalhado. E nesse filme aí, ele tem um quezinho muito interessante para transformar, que ele vai ser o estopim de comparação na transformação de confiança do Verde. Por que vocês não acham muito cômico você parar pra pensar que uma das coisas que engrandecem ele nesse filme é o que engrandece no reino? Eu não vou falar, ele vai falar sem dúvida, que é uma cena maravilhosa, que engrandece outro personagem no mesmo sentido, que é voltar, você refaz a pista e volta com tempo limite. Ele fez quase a mesma coisa, só que mesmo ele tendo feito a mesma coisa, ele ia se inferiorizando, por causa que ele tinha habilidade, ele era bom, mas ele não tinha resultado. Porque a vida não é você ser o protagonista, mas é você contribuir. E isso não é só algo que está sendo trabalhado em subtexto, é trabalhado diretamente. Onde de cara tudo dá errado. Os Racing Drones, com seus designs totalmente mudados em relação aos anteriores e muito melhores Para ter personalidade. agora, limpam o chão com a cara das duas equipes, utilizando de habilidades como modificar em 2D, ganham a corrida, alguns carros são totalmente danificados, inclusive o Deora do Vert, e o Cadinho cai da pista e se perde no reino. O robô acaba indo junto deles também. Guardem esse detalhe. Nós temos que voltar lá pra achar o Cadinho. O reino da tempestade não pode ser reaberto. O anel decide qual reino de corrida abrir e quando. Mesmo abalados, os pilotos devem reconstruir seus carros e, em alguns casos, conseguir novos, enquanto esperam a abertura do próximo reino, o do Pântano. Aqui, além de Racing Drones e da natureza do local, insetos gigantes e outros... Não esquecendo que até aí a gente não tinha lore, mas a lore é que o pessoal achou que o Cadinho morreu. E você vai ver aqui, se ele mostrar, nessa próxima cena, um carro. Vários personagens da Via 35 morreram. Foram os primeiros a serem colocados. Que foram os motivos que o Tesla da Shopee não quis contar. E, bem, é bem perigoso dessa vez. Bem mais perigoso que da última. Os monstros aparecem pra dificultar a coisa pra todo mundo. A sorte dos Teco é o upgrade que o Shirako fez em seus carros, que serve pra atordoar os mosquitões. Está customizando? Recuizando. Enquanto os Metal Maniacs apelam mais pra força bruta mesmo. Pra que você tem uma corrente de âncora? Além disso, os Acelerons deixaram algumas ajudas espalhadas pelos reinos, os Hyperpods. Grandes máquinas que alterem os veículos encaixados nelas ativam suas habilidades especiais, como é o caso do Hyperpod de furadeira dupla usado pelo Porkchop. Mas mesmo com essas vantagens, as coisas pareciam que também não... Cara, você percebe que tudo é feito pra vender, mas tudo se conecta tão bem. Nossa!
Tô arrepiado. Iam dar muito certo por aqui. Só que a vontade de vencer sua equipe rival e as lembranças do seu irmão motivam Nolo a ser o primeiro a cruzar o portal que marca o fim da corrida, conseguindo o Accelecharger, um objeto que proporciona as habilidades que eu citei anteriormente. E assim, encerrando o primeiro filme de Hot Wheels Acceleracers. E a base que a gente vai ser trabalhada em todos os filmes são as habilidades e treinamentos que as pistas reverberam para. Ou seja, cada pista é para ensinar alguma coisa, cada pista tem alguma habilidade específica para você aprender. E nessa pista era para manter o traçado. Como assim? Ficar no meio da reta, aonde o carro vai ter mais estabilidade. Porque as laterais da pista estavam com lodo, que fazia você perder tração, logo perder velocidade. E isso tem muito a ver com os ensinamentos do Nolo que tinha com o irmão dele, que acabou falecendo, e esse é um dos motivos da rixa entre os clãs, porque um culpa o outro. Cara, eu acho que eu tô fazendo o trabalho do cara, né? Vamos deixar ele falar. E o Vert perde o carro dele de novo. Antes de partir pro próximo filme, é importante ressaltar que existiram curtas que mostravam corridas em outros reinos. Primeiro tivemos o Reino da Caverna, lotado de morcegos bizarros, onde o Pork Chop ganha e adquire a Telecharge, e o Reino da Lava, onde infelizmente os Racing Drones ganham a corrida. Mas nossos pilotos conseguem uma roda de robôs e decidem levar para o Celedrome. Dito isso, a velocidade do silêncio já se inicia com Tesla sonhando com a vitória de Gelorum e a dominação dos drones. Logo depois anunciando diversas melhorias para os pilotos da base, como as rodas adaptáveis ao ambiente, feitas a partir da tecnologia dos drones, e o REP, Retorno Emergencial do Piloto, um teleporte imediato para fora do reino. Após isso, enquanto os pilotos se preparam e testam os Telecharges adquiridos, Karma encontra o drone que atravessou o portal para o mundo deles, ativado, visto que Gig estava examinando. Ao mesmo tempo, Kurt aparece e diz para ela de forma desconfiada o quanto ela parece com Gelorum. Você bancou um espião para Gelorum. Eu não sabia quem ela era. Talvez seu problema seja só confiar nas pessoas. Talvez pense que são todos como você. Realmente a semelhança é impressionante. O que é verdade, e que mais pra frente vamos entender melhor acerca disso. Mas não há tempo pra descanso, pois o reino da água se abriu. E tá cheio dessas meio piranhas, meio peixe pescador gigantes aqui. Que é conhecido também como peixe do Procurando Nemo. Aqui descobrimos que o Pork Chop tem talassofobia e que o RP teleporta o piloto na velocidade em que ele estiver no reino. Saudade de você, saudade de Também ficamos sabendo que o Mark já foi preso. Seu irmãozinho morreu na prisão. Isso explica muita coisa. E já mais pro final da corrida, o Vert consegue um Hyperpod super rápido e quase vence a corrida, mas é muito burro pra ouvir a Karma e ignora a dica de desacelerar nos trechos com água e perde mais um carro. Vert, você era o protagonista da parada, agora só envergonha. Ao contrário do Taro, os drones vencem essa corrida e acabam levando ele pro seu mundo. Vert, você era o Do Taro, nossa, essa cena é linda e maravilhosa. E por isso que eu falei, o primeiro filme vem com ele, a exaltação do Vert, e agora vem com a queda, com a humilhação dele, pra mostrar exatamente que ele tinha a síndrome do protagonista, a síndrome daquele que se achava especial. Tanto que ele fala, eu ganhei, eu sou o melhor. Só que não é isso. Ele achava que ele já sabia de tudo. E bem, esses filmes é para mostrar que você não sabe de tudo e que você tem que aprender. Cada pista é um ensinamento didático sobre como para se tornar o melhor. E algo que o Verge não tinha a noção dele, que a habilidade dele não estava em ser o melhor, mas ser aquele que mais aprendia. Porque ele tinha a juventude, ele tinha a habilidade, ele tinha a esperança, que era aquele que mais aprendia, que foi o que ele fez ele ganhar no primeiro filme. E ele não percebe isso, porque ele tem um ego inflado, que foi o que esse filme também serviu para mostrar. protagonista da parada, agora só envergonha. Ao contrário do Taro, os drones vencem essa corrida e acabam levando ele pro seu mundo. Ainda assim ele consegue... Olha a importância de cada informação sendo colocada no filme pra todo ele se conectar, velho. Ah, te lascar, muito bom. Se virar, voltando de ré. Só que, depois de cruzar o portal, ele volta pro começo da corrida, faltando menos de 20 minutos pro portal se fechar e sem seu RP em funcionamento. Uma cena que vendo até hoje é tensa, e ainda assim, é lógico que o cara consegue. A música... Ixi, vai mostrar a música. Não. Amigos, arrepiei, essa música é boa pra caramba. E a Go Go, que tocou com o Virgil, também é espetacular. E sim, eu tenho todas as músicas de Accelerator no celular pra ouvir quando eu quiser, tá? Esse é meu nível de fanatismo, tá? Eu não preciso de roteiro pra falar sobre esse filme, porque os filmes estão literalmente colocados todos na minha cabeça. Eu só tenho um problema, que eu já falei em vários vídeos, eu sou horrível com nomes. Então mesmo esse filme, eu tendo ele na minha cabeça, todos os eventos, os nomes dos personagens me fogem, tá? Então por isso que quando eu for falar desse filme, eu vou ter que, fazer um roteirozinho pra lembrar. O Taro eu tinha esquecido, até um pouco atrás. Essa é uma das melhores cenas da série inteira e faz o Taro ser um dos meus personagens favoritos dessa parada. Eu acho esse trecho aqui engraçadinho. E as coisas que poderiam ser superficiais aqui vão mostrando mais camadas, como o Monk conversando com o Pork sobre tá tudo bem sentir medo. Foi meu pai. Ele quase deixou eu me afogar quando eu era moleque. O Vert dando fora de moto por se sentir incompetente, que bom que você sabe, e o Torque tendo alucinações com o irmão do Nolo, se culpando e ao mesmo tempo negando sua participação na morte dele. Mas claro que os conflitos têm que esperar, pois o próximo portal começa a se abrir. Aqui tem mais uma das cenas que eu mais lembro da minha infância. Mas enfim, o Reino da Metrópole já se inicia com uma música com um vocal muito bom e que aparece mais de uma vez nessa série de filmes. Inclusive,
Vocês lembram daquelas maletinhas temáticas que vez ou outra alguém vendia em escolas e tal? Ah, não, sacanagem, mostra isso não. Nossa, amigo. Ai, quanto eu joguei disso daí no XP, tudo isso é um lixo. Eu tinha muito de dinossauro, que eu sempre fui fanático por dinossauro, e de Hot Wheels. Uma vez eu tive uma do Hot Wheels, que vinha com CD com músicas. Na minha cabeça, Caraca, eu tive exatamente essa. Amigo. Quer ser meu amigo? que já havia assistido algumas partes de Acceleracers e tal, as músicas seriam essas, bem radicais e tal, só que eram Não. só cantigas. Literalmente tinha Marcha Soldado no CD. Aquele dia foi muito triste. E com esse tráfego pesado, com carros fantasmas, caminhões assassinos e um sweeper, um super tanque drone, faz com que a cidade se mostre como um dos reinos mais perigosos e mais emocionantes também. Vemos uma trégua temporária entre Metal Maniacs e Tecos, com Torque salvando Nolo. Velho, olha o tanto de coisa acontecendo nos filmes e tudo é bem orgânico. O tanto de coisa sendo colocado, o mundo sendo expandido, o medo. Cara, o que você tinha medo desse negócio do grandão aí, desse ônibus do cão e dos bichinhos que vinham pra destruir o seu corpo? E pensar a importância que esse negócio teve pro final do desenvolvimento, amigo. Deixa que eu cuido disso. E Nolo salvando Torque. Tudo parece estar dando certo, com Taro perto de vencer a corrida, mas um carro idêntico ao do Kurt o atrapalha e passa pelo portal. Enquanto na Celedrome todos acusam Wild de ter escondido a Celecharger pra si, Ele está querendo a Telecharger só pra ele. Vamos desmontar o carro dele pra descobrir. Isso aí, vamos desmontar. vemos um lugar futurista onde dois carros drone e Teco se transformam em veículos branco e roxo. E assim o segundo filme acaba, nesse tom de mistério. E eu não preciso nem dizer que isso é muito melhor que o anterior, já que aqueles não precisaram apresentar personagem nenhum e puderam finalmente desenvolvê-los. O reino do penhasco e do gelo são os curtas intermediários da vez, e nesse segundo, vemos mais uma vez o carro branco misterioso ferrando o Taro. Dessa vez disfarçado de Karma e atravessando o portal, ainda sem nenhuma explicação. Tudo começava a dar mais errado ainda, tudo levava a desconfianças, tudo parecia estar criando um ponto de ruptura. Logo de cara, o filme nos apresenta 3 rumos diferentes. Na cidade grande, Vert reflete sobre suas derrotas e se isola dos outros pilotos. Idiota! Na Celedrome, Taro começa a duvidar de seus parceiros, e em um lugar desconhecido, aqueles seres que dirigem carros brancos se equipam para a próxima empreitada. Cara, tá arrepiando esse filme pra caçamba. Nossa, algo gostoso que a gente tem que entender quando a gente cria. Se você me for querer. Cara, eu ia falar besteira, ainda bem que eu lembrei sobre técnicas de roteiro. Você não pode querer entregar tudo. A sua obra não pode ser o máximo o tempo todo. Ou seja, não dá para o primeiro filme ser o melhor, o segundo filme ser o melhor. Tem que ser uma constante de cada um sendo melhor do que o outro. Se você for muito bom, você faz um 10, 10, 10, 10, 10. Só que se você não se garante tanto, você faz um 8, 9, 10. Então, é muito importante essa sensação de progressão de melhora, porque faz você pum, e você explode. Eu só ia falar besteira porque eu ia falar que isso tinha que acontecer e não é uma regra, é uma indicação. Porque você não pode também piorar o seu começo pro filme 2. Não, tem que ter uma progressão de qualidade, mas do que adianta ir melhorando se você não faz no começo o seu telespectador se fixar. Então o primeiro tem que ser bom o suficiente, o segundo tem que ser bom o suficiente, tudo isso ser bom o suficiente, ou o melhor possível, em progressão, melhorando. Porque ninguém aguenta um filme com um final ruim. Ninguém aguenta uma série com um final ruim. Um final ruim pode estragar muito a experiência, menos a experiência, até aquele ponto crucial ter sido muito boa. Essa animação opta por deixar esse mistério no ar, e a todo momento temos interrupções desses personagens nas pistas. Eles demonstram ter habilidades únicas, possuindo até suas próprias versões do Gig. O Tesla explica isso dizendo que os Silencers, nomeados assim por ele, vêm roubando sua tecnologia. De fato, o Doutor apresenta um carro igual ao deles. Mas as coisas ainda estão muito mal explicadas. Inclusive, são eles quem ganham a corrida no reino do canal, um lugar que exige ao máximo as habilidades dos Rapaz, é bom pra caramba. Essa corrida aí é boa para caramba. Corrida em si. pilotos, ainda mais enquanto precisam enfrentar mais 2 facções. Também acho que não é uma boa ideia ir de moto pra um ambiente em que você pode ser picotado por robôs e que você tá no espaço, mas eles precisavam vender brinquedinhos. Gangue da Nike, gangue da... Enfim, enquanto a primeira corrida acontece, na Terra, o Mark e o Torque, que ficaram lá, disputam uma corrida pra decidir o verdadeiro líder dos Metal Maniacs. O Mark ganha, mas seu autoritarismo não cai na graça dos outros membros. É preciso mais do que vencer uma corrida para ser líder. O que o deixa mais bravo ainda, e essas entradas são o cabelo dele caindo de tanto estresse. Ah, eu já ia me esquecendo. Isso aí é pra mostrar a visão distorcida dada a ele por causa da prisão. E dada a visão distorcida que ele tem sobre a própria confiança e do porquê ele tá nesse canto aí. Aquele robô que veio junto no primeiro filme foi reprogramado pelo Monk, e agora se chama Spark, e ele é muito legalzinho. E não muito mais que isso, ele não faz muita coisa. E falando em robô, finalmente temos uma explicação melhor sobre o que são os Racing Drones. A própria Geloro explana pra Kadin, sim, ele tá vivo, que essas máquinas foram criadas pelos Acelerons. Descobrimos nessa época, antes a gente achava que ele estava morto, e dado ao que foi apresentado, sim, a gente acreditava que ele estava morto. Que se arrependeram devido à competitividade e ganância doentia que os drones foram adquirindo ao longo do tempo, e os exilaram no subsolo da Terra. Os robôs hibernaram até os acontecimentos da corrida mundial, esperando o momento em que usariam os humanos pra conseguir o Anel do Poder. E a partir daí, a gente já sabe. Bom, só demorou 4 filmes pra gente descobrir isso. Assim como depois de todos esses filmes, só agora que vemos de novo o pai do Vert, que tava novamente em missão e desencoraja o seu filho a voltar pra vida das corridas contra seres místicos. Também descobrimos o paradeiro da mãe do Vert, que no caso é alguns palmos abaixo da Terra. Ih,
Chave roxa é essa aí. Só que esse papinho não cola e o Vert volta pra mais uma corrida. Spoiler, ele não ganha. O último lugar de novo. O reino da sucata possui muito lixo em sua pista, imãs gigantes, um monstro cuspidor de fogo Se você parar pra pensar nessa ilha da sucata, ele percebe a habilidade, ele explana essa habilidade para mostrar o que realmente. O pessoal tava muito focado em ganhar, em ser o primeiro e não em aprender. Que é a principal mensagem do filme, que é a principal distorção. Que tanto os drones tinham, e o Verge estava tendo também, para fazer o paralelo no final. Ou seja, estão cozinhando o tema principal da franquia pro final. 3 swipes drones pra atrapalhar todo mundo. Além disso, o Mark querendo ferrar o Kurt também é um obstáculo e tanto. Aqui temos uma lembrança que deixa implícito que o Kurt arrumou um esquema que acabou fazendo com que seu irmão fosse preso. Que esquema que era esse? Não sei, porque é uma animação infantil. Mas isso explica mais ainda o ódio do Kazuya aí, que acaba caindo da pista e o irmão mais velho é o vencedor que consegue o Accelerate Charger. O último lugar de novo. Wild não saiu ainda. O problema é que o Mark não volta. Na verdade, ele é capturado pelos Racing Drones, sendo o primeiro a ver a nova forma do Kajin. Que já não parece tão vivo. Esse filme não é isso pra mim, quando era criança, é bizarro. É bizarro. tão bom quanto o anterior, mas ainda assim é muito divertido. E é uma ótima preparação pro último filme. Por mais que eu acho que devesse haver mais. Os curtas do Reino das... Eu gosto por causa da lore. Ele é pra mim progressivo porque ele me revela, vai revelando muita coisa e vai preparando pra finalização. Bom pra caramba. Ruínas e do Reino Cósmico antecedem o último filme da série e mostram detalhes importantes, como a origem dos Racing Drones, agora em tela, a verdadeira forma da Gelorum e algum tipo de sabotagem durante a corrida do Reino Cósmico. Na verdade, esse curta serve mais como um teaser pro próprio filme, mas a gente vai entender isso melhor na corrida final. A última animação já se inicia com o Vert lamentando novamente por ser um estorvo. Tá, Vert, você sai pra lá e me deixa ver os pilotos legais da parada. Estão adentrando no Reino Cósmico, mas não pra vencer a corrida. Vemos que entre o ponto de ruptura e a corrida final, o Kurt tenta voltar ao Reino da Sucata para recuperar seu irmão, mas é impedido por Lani, Gig e Tesla, que revelam que esconderam dos pilotos que personagens como Alec Wood e Bandy Castilho, lá da corrida mundial, já entraram nos reinos e também nunca retornaram, sendo provavelmente também capturado pelos drones. E assim se inicia um complô, uma trégua entre os dois grupos que se juntam num plano pra salvar Mark. Cara, é muito bom porque eu falo que o filme ele é bom até pra quem é novo. E quando você é novo, você não pega essas pequenas referências, esses pequenos mistérios. Então, quando eles revelam isso, uou! Mas quando você é mais velho, você vai pegando essas coisinhas, certos mistériozinhos. É gostoso ainda de você, no final, você já saber. Só que ainda é bom. Eu gosto de chamar disso de efeito Chaves, que é quando você sabe a piada, você sabe que a piada vai acontecer, e mesmo assim, quando ela acontece, você ainda sente graça. É a mesma coisa. E o processo de você prestar atenção, você é recompensado. Você é recompensado por prestar atenção. E você, quando recebe a revelação, é como se fosse um prêmio por você ter prestado atenção. Exceto Vert, que fica na base por causa da sua perninha machucada, é claro. Voltando ao Reino Cósmico, enquanto os Silencers vencem a corrida, os pilotos tomam controle de um dos swipes para conseguir adentrar a base dos Racing Drones, todos juntos. Nesse meio tempo, Nolo e Torque acabam fazendo as pazes definitivamente. Sinto pelo que aconteceu com seu irmão, Nolo. Com Nolo assumindo que o culpado pela morte do seu irmão foi o próprio descuido dele. Tony derrapou demais. Não foi sua culpa. Foi isso? Mas não temos tempo pra tanto drama familiar de novo, pois chegamos em mais um plot twist. Lani encontra Accelerate Chargers escondidos na Celedrome. Gig aparece e explica que aqueles dados aos pilotos que estão lá fora nos reinos são apenas cópias, que nem funcionam. Mas de passivo, o robô passa a falar de forma mais agressiva e se revela estar com os Silencers. E na verdade, Tesla que já trabalhou pra eles, até que roubou a tecnologia do grupo. Você está trabalhando para os Silencers. Assim como o Dr. Tesla, até que roubou a mais avançada tecnologia deles, inclusive eu. Todo mundo é traíra aqui. Ao mesmo tempo, a base começa a ser invadida por Gelorum e seu exército, que faz todos ali de refém, menos Vert e Spark, que conseguem chegar ao carro Reverb e se preparam para a última corrida contra Gelorum. Sparky! Entra aqui, Sparky! Que rouba os Accelerate Chargers verdadeiros da base e os equipa em seu carro, pronta para aprovação final, passar por todos os reinos de corrida até chegar aos Acelerons. Leve-me com você. Quando eu retornar, você será o primeiro a ser destruído. Valeu, otário! A terra! Pois é, no fim o destino do mundo tá nas mãos daquele que ficou de escanteio durante todos os filmes de Acceleracers. Voltando à queixa dos drones, temos mais... Escanteio não, sendo cozinhado para esse momento para reverberar a própria mensagem do filme. Eu adoro isso, por quê? Eu também já tive essa visão dele ser inútil, porque ele foi feito pra isso. Eu não sei que filme. Cara, acho que foi sobre Sonic Prime. Acho que foi sobre Sonic Prime. Que eu falei que Sonic Prime ele era ruim porque ele fez um personagem pra ser detestável, só que a linha de ruptura pra tornar ele um bom personagem não foi tão bem. Quando você faz um personagem pra ter menos empatia, pra ser mostrado como alguém não tão legal, é meio complicado, é meio perigoso. E eu gosto disso, porque quando eu era pequenininho, eu detestava o Verde, eu achava, nossa, como ele é chato, ruim, gostava do design, mas ele é um cara ruim. Enquanto eu fui crescendo e entendendo qual era a mensagem dos filmes, ele foi se tornando um personagem cada vez mais importante, porque no primeiro filme ele não era o melhor piloto, e ganhou. Mesma coisa aqui. E o problema não era que ele não era o melhor, isso não é um problema, porque, bem, as verdadeiras corridas não é os troféus dos Accelerate Chargers que ganhamos, mas as habilidades que ganhamos para continuar correndo e melhorando como corredores. E era exatamente o que esse filme queria tratar, porque, bem,
mais flashbacks do passado. Kurt fala mais do esquema em que se meteu com Mark, em que ele deu pra trás e pro seu próprio bem, não contou tudo o que sabia e que poderia ter evitado que seu irmão fosse preso por 2 anos. E agora, não quer errar de novo. Os drones localizam os humanos e uma batalha se inicia, com Kurt seguindo em frente enquanto os outros distraem o exército de robôs. Essa guerra é alternada com a corrida do Verge, que atravessa os reinos com maestria, sem utilizar os Accelerate Chargers, que Geloro tem usado a todo momento. Kurt encontra Mark. Lembrando que ele também é ajudado pelo negocinho lá, tá? Ele não percebe todas as habilidades. Ele só tem uma boa capacidade de pegar todas as habilidades que todo mundo adquiriu e colocar ela em prática. Não o melhor, mas o mais, ou com habilidade suficiente para passar tudo. Com partes drone no lugar do seu braço esquerdo. Só que ele não... E inventividade, que ele sempre teve, sempre foi demonstrado ter. Só que algumas corridas, essa criatividade que ele tinha não era bem elaborada. Para depois ele ir trabalhando as próprias habilidades. E cada reino era para você ter um tipo de habilidade a ser desenvolvida, a você ser percebida, e algumas habilidades, uns tinham mais, outros tinham mesmo, e isso foi reforçado no segundo filme. Que um que já tinha essa habilidade de manter o traçado, outro tinha habilidade de visão, e você separar para perceber, as principais habilidades eram feitas uma pelo Verge, outra pelos outros, ou seja, cada um tinha a sua habilidade própria. Só que às vezes essas habilidades, dado ao ego, todo mundo tinha ego, e todo mundo só conseguiu evoluir quando deixa o ego um pouco de lado. Só você vê o próprio Virgil, o próprio líder dos Metal Maniacs, e por aí vai. Não tem muito tempo pra lamentar, pois o Cardin ataca. Esse visual é muito medonho porque o cara foi praticamente todo picotado. Mas o irmão mais novo acorda e se junta à luta contra o ex-amigo, que se estende até o topo de uma torre. Seria um drone muito bom, mas... John de Cardin, perto de cair, Cardin, ainda dá tempo. Cardin, já era! e se joga pra morte. Aquele definitivamente já não era o piloto bondoso que eles conheciam. Em Acceleracers tem umas coisas meio sombrias às vezes. Após atravessarem todos os reinos de corrida. Às vezes não, a lore tá toda aí desde o comecinho. Desde o comecinho, é só você perceber. Não sei se o pessoal vai perceber. Claro, o filme ainda ele tem uma característica infantil e muita gente vai assistir como filme infantil e deixa certos aspectos passar, mas o aspecto subentendido de que o Cardin morreu tava bem no comecinho. Gelora e Vert se deparam com uma grande esfera de energia, que demarca o fim da linha e o encontro com os Acelerons. E de fato, um Aceleron aparece. E Gelora estava pronta para ter acesso ao mundo dos Acelerons, para finalmente ter sua vingança contra seus criadores. Só que esse bicho aí trola ela, dizendo que o Vert merece muito mais por ter completado o reino sem nenhum Accelerate Charger, e que aquela era a verdadeira aprovação final. O Vert ganha Fazer todas as corridas sem Accelerate Charger, e que a corrida não era sem quem chegaria primeiro, e sim para qual é o contexto de todas as pistas, formar o piloto perfeito, que é aquele que tem aprende. Ganha um uniforme que acho que era pra ser legal, mas que pra mim é só prega. E a robô, com ódio de todo o seu povo reunido em si, mostra sua verdadeira forma. Ela se prepara pra luta final contra a Vert, e eu aposto que a gente vai ter uma baita batalha. Não, o Aceleron levantou ela e tacou ela pra longe. Esse é o fim da Geloron. O ser estranho mostra seu rosto e... E digamos que é bem foda, tá? A gente sabia que não ia dar certo, e que pra mostrar que ela ia cair pela própria, digamos, arrogância dela, pra fechar o ciclo da história. Acho que sim. Temos que eles realmente foram os criadores dos drones, e chama Vert pra se juntar a ele. Mas após recuperarem Mark, os pilotos voltam pra Terra e são encurralados, o que faz com que nosso protagonista, sabendo disso, resolva voltar. Assim como voltaram pra devolver o anel no fim do primeiro filme. Bert, o que está acontecendo? A sabedoria é um círculo, Dr. Tesla. O que recebemos, devemos devolver. O Vert volta pra Terra e salva geral. É porradaria em drone, é corrida em espaço pequeno, é silencer infiltrado, é uma bagunça. Estão procurando isso aqui? Drones, peguem os Accelerate Chargers! Fodinha que esse general, ele tem até uma lorezinha própria entre os filmes, como você percebe que ele é o especial. Que de xereca! No fim, o Tesla decide se sacrificar e destruir a base com o restante dos drones lá dentro. O que seria uma ótima redenção pra um cara que a cada filme ficava mais obcecado pelos Acelerons e que nunca se importou de verdade com os humanos em sua volta. Mas o Giga acaba se sacrificando no seu lugar, mostrando que no fim nem era tão traíra assim. Os pilotos dão fora, o Vert entra em um portal e a base explode. Ressaltar a humanidade do personagem. E ele disse que podia fazer apenas o que foi programado para fazer. Enquanto os corredores se unem pra partir à procura do loirinho, vemos que ele foi Que predict, você viu? parar na base dos Silencers. Por algum motivo. Ele é cercado e nos últimos segundos de filme, vemos um deles tirar o capacete e é o pai do Vert. Filho, temos de conversar. E eu mal posso esperar pela continuação. Nunca tivemos a continuação dessa parte da história. O porquê? Sei lá, pô. Brincadeira, vamos tentar entender isso aí. Já houve rumor do cancelamento devido à alta popularidade da série, já que ela poderia se tornar muito maior do que a própria marca Hot Wheels. E se você acredita nisso, é muito inocente. Os prováveis reais motivos estão relacionados ao número de venda de seus produtos, que talvez não tenham alcançado as expectativas, e as diferenças criativas durante a pré-produção de alguma possível continuação. Inclusive, muitos teorizam que os protótipos de brinquedos de 2006 que vazaram um tempo atrás poderiam indicar uma continuação, já que temos muitos conceitos diferentes da série que a gente viu, como mechas e carros que se transformam. Eu acredito que eram apenas brinquedos sendo brinquedos. Sempre diferem da obra original.
Mas vale ressaltar que coisas aqui foram reaproveitadas em Hot Wheels Battle Force 5. A Não era pra isso assim. O que aconteceu é o tom mais sombrio estava desvinculando com a criançada. Meio que o público estava sendo focado por causa de ser mais dark, por causa de ser mais... É só ver o próprio tom do próprio Hot Wheels Battle Force 5. Olha, o que isso significa? Ou você faz para público adulto ou você faz para criança. Você fazer o meio termo, você fazer a Pixar, a versão Pixar, bom para os dois, é muito difícil. Isso exige muito, exige tempo, exige qualidade, exige preparação. Porque senão, a Pixar não seria sensacional. Se fosse fácil agradar os dois espectros, que normalmente são bem antagônicos, você não teria um principal diferencial da Pixar fazer filme bom para criança e fazer filme bom para adulto. E até mesmo eles têm filmes que são dicotômicos. Dada a não vender o suficiente. Porque se estivesse vendendo pra caramba, tranquilo. Dane-se se é difícil ou é fácil, bora fazer. Só que já não tá vendendo o suficiente e você vai ter a dificuldade de fazer para um público dissonante. Um público mais adulto, sendo que quem iria comprar qual era o seu público-alvo era a criança. E você não precisa dessa qualidade, entre aspas, todas, fazer algo mais leve, algo mais bobo e algo mais, digamos, escalável, entre aspas, faria mais sentido. Ou seja, igual eles fizeram, fazer uma série. Só que a história de Battle for Five, a história de Accelerator era muito retilínea, não tinha espaço para enrolação, ao contrário, às vezes alguns filmes pareciam que tinham muita coisa acontecendo, que para uma criança, às vezes parecia até mesmo muito acelerado, e dado o erro de você estar desenvolvendo e mandando isso por filme, que não vendeu tanto filme, que depois não vendeu tanto brinquedo, que acabou não sendo muito inteligente de investir. É melhor, não, já que a gente não teve os aspectos que a gente queria, reseta, é mais seguro. E infelizmente a gente teve Battle for 5. Não vou mentir que eu já fui hater de Battle for 5. Não chega nem aos pés de Accelerator. Isso é um fato em qualquer quesito que você queira fazer. Mas é divertido. Eu não posso ser injusto com a inventividade, a criatividade, os personagens, a visual único e aqueles microdramas. Então fazer algo mais episódico, que é mais escalável, você pode atochar mais. Eu já falei isso daqui no meu análise sobre Yu-Gi-Oh! Às vezes, para criança, você ter algo medíocre todo ano é melhor, ou todo ano, toda semana, é melhor do que você ter uma obra-prima por ano. Porque às vezes, para criança, você ter uma alta repetição é mais importante, cristaliza mais a mente do que você ter um filme top por ano, infelizmente. Ou seja, para criança, a estratégia de mais é melhor do que qualidade funciona melhor. Por isso que a gente tem um monte de filme para criança, um Peppa Pig da vida, e essas coisas. Claro que a gente tem um Bluey. Eu não vou dizer isso, estou falando de efetividade de estratégias. Porque se Bluey fosse comum, fosse algo banal, você não teria exatamente as pessoas exaltando essas características de um filme infantil que faz adulto chorar. De uma série infantil que faz adulto chorar. Então, como não é Bluey, só tem esse impacto forte exatamente porque é difícil pra caramba e todo mundo falha. E esse é um dos pontos, infelizmente. Uma ação lançada em 2009 que, apesar de ter o Vert como protagonista, não é uma sequência de Stellar Racers. No fim, muitas pontas foram deixadas soltas, como esse final, a semelhança entre Gelora e a Karma, um próprio possível romance entre ela e o Taro, o Banjo e Castilho também são Silencer, como um dos brinquedos aponta, e várias outras coisas. Ainda assim, meu saldo com tudo isso é muito positivo. Eu não assisti a franquia inteira quando era criança, era sempre um trecho ali na Globo, outro trecho na casa de amigos, então ter assistido todos esses filmes agora como adulto é como fechar. Meu amigo, eu como adulto, eu já falei... Eu falei que a cada 2 anos eu reassisto a Accelerator. Eu digo que agora, mas dos meus 14 aos meus 18, 19, eu assistia todo ano. Era algo que, tipo, era rotineiro. E eu lembro que era próximo do meu aniversário. Tava chegando o meu aniversário, o meu presente que eu me dava era assistir toda a Accelerator de novo. Então por isso que tá tudo na minha cabeça. Impossível. Eu sou bem fanáticozinho. Acho que eu sou mais fanático por número, por tamanho, por Hot Wheels Accelerator do que propriamente Dragon Ball. Eu também sou meu fanáticozinho. Chama a porta aberta na infância. Eu não entrei muito a fundo em relação à direção dos filmes, porque a gente tá falando de uma empresa. Mas a história viajada parece ter vindo de um pessoal que teve uma certa liberdade criativa. E o meu filme favorito é definitivamente A Velocidade do Silêncio. Só que agora eu quero saber o seu, além do seu personagem favorito e do... Eu não consigo... aí vem um negócio de fanboy, meu. Não consigo ver isso como filmes. Eu vejo como uma saga. Eu vejo ao ponto que, na minha cabeça, é um filme só, tá? E eu, literal, não consigo. Eu lembro do filme, toda a história de um paradoxo. Então, eu, literal, não tenho capacidade pra pegar os 4 filmes e falar, esse é melhor, esse... Não, pra mim é uma história retilínea, é um filme só pra mim, na minha cabeça, é como eu divido, tá? Eu acho que eu não tenho capacidade até de tirar o meu lado emocional pra realmente fazer uma divisão. Porque certa coisa conecta com outra, certa coisa conecta com outra, a importância de um filme, então meio que não dá, eu não consigo. Ou seja, eu não consigo abaixar meu lado emocional pra dar um lado mais crítico nesse canto. No seu carro favorito? Deixa tudo aí nos comentários, que eu vou ler tudinho. Até mais.
Lince, muito obrigado por você trazer um vídeo assim sobre Hot Wheels Accelerate, ser bem editado, um resumozinho para mostrar isso para a nova geração, né? Eu usei isso daí para babar um pouquinho o ovo, para dar uma voltada a ser criança que chega a dar uma doidinha, entendeu? E eu dei aqui, né? É o auge realmente de Hot Wheels, é bom pra caramba. Infelizmente, foi o que aconteceu. Desde Hot Wheels Accelerators, a estratégia para Hot Wheels é cada vez indo para mais criança. Caraca, o que a nova série de Hot Wheels é tipo quase para bebê. É a Peppa Pig de Hot Wheels. Eu não vou dizer que eu não assisti tudo, assisti só alguns episódios. Então, se eu estiver sendo injusto e é uma série tipo Titans Go, que ela é infantil, ela é boba, mas tem episódios excelentes, me perdoem, mas ao meu consumo, muito infantil demais. Ou seja, é como se Hot Wheels Accelerate você pegasse dos 10 aos 14. Hot Wheels Battle for 5, dos 8 aos 9. E aí, agora, a nova série tá dos 6, dos 4 aos 6. Exatamente porque é o público mais rentável para vender, né? Porque Hot Wheels se tornou caro. Hot Wheels é caro, as pistas são caras, os brinquedos são caros. E você, então, adulto, acaba não, infelizmente, comprando, né? Não é um Transformers da vida, né? Não é um Tartaruga Ninja. Não são Hot Wheels. Eles meio que se retroalimentam pelos produtos. É meio que, se não tivesse nenhuma série Hot Wheels continuaria vendendo, porque carros são legais. São legais o suficiente. Mesma coisa Transformers. Então a gente precisaria, infelizmente, que a Mattel tomasse vergonha na cara. Faz igual Transformers, pô. Pode ter uma série infantil, tá de boa. Faz uma série infantil, faz uma série mais séria, igual os Reinos. Transformers. Acho que a melhor franquia para vender boneco, para mim, na minha cabeça, assim, ó, é Transformers. Você tem coisa para criança, você tem animação infantil. Você tem coisa mais séria, você tem coisa mais séria. Acho que, se eu fosse falar franquia, acho que seria Star Wars, as animações. Mas para vender bonequinho, brinquedo especificamente, não a franquia como um todo, é Transformers. Você tem filme mais sério. Esse novo filme que lançou aí, de Transformers, que é um prequel, eu ainda não assisti, mas já falando que é bom pra caramba no nível Transformers. Então, infelizmente, ao invés da Mattel pegar todos os espectros pra transformar todo mundo em fã de Hot Wheels, eles meio que decidiram nichar em criança e abandonar os outros públicos. A gente ficou refém. Eu, fã adulto, não tenho nada pra mim. Eu nem preciso ser algo adulto, mas ser algo que o público seja mais criança, seja mais jovem, mas que tenha um quê que não me trate como idiota como público adulto. Infelizmente a gente não tem isso e a gente fica meio refém, né? Tem Lego aqui também, só que aí infelizmente Lego eu vou ficar defendendo. Putz, verdade, né? Cara, eu acho que é Lego, viu? Eu acho que é Lego, assim, de cabeça, eu acho que Lego tem muita série e tem série em 2D. Lego tem série em 2D do Monkey. Realmente, acho que é Lego. Assim, ó, pensando, deixa quieto, Lego. Falei besteira, me perdoem. Lembrando aqui, só porque eu penso assim, em qualidade, entendeu, gente? Em qualidade, não tô nem vender, é Lego. Tem um Lego Movie, que é maravilhoso, Lego Batman, maravilhoso, tem os próprios jogos que são maravilhosos, tem tudo, desde o mais infantil ao mais coisado, é Lego, viu? Foi mal, desculpa. Bizarro que tá aqui na frente, né? Se eu tivesse prestado mais atenção, são 2 Lego ainda. Então, foi mal, desculpa, tá bom? Então esse aqui é o ponto, muito obrigado por ter assistido aqui esse react de um fã emocionado, entendeu? Fala aí se você gosta dessa franquia e se você... Qual seria a sua reação se desse uma continuação? E sinceramente, eu nem precisaria sem animação. Se fosse um livro, se a Mattel desse a oportunidade dos criadores fazerem um livrozinho, não acho que venderia muito. Sinceramente, não acho que venderia muito. É algo que tá muito, sabe, no lóbulo pré-frontal, tá muito lá no fundo da mente das pessoas, mas eu acho que tem uns fãs cativos que pagariam caro e eu seria um deles. Eu pagaria R$200 no livro facinho, tá? É algo que... tem um canal no YouTube, pô, que ele até já mandou... Nossa, esqueci muito o nome dele, me perdoem, mas, pô, a Accelerate é um nicho do nicho do nicho. Então, sem dúvida, você não vai ter milhões de canais. Só buscar canal de Accelerate que você vai achar. Eu não vou achar que não, porque eu nem lembro aqui o nome, me perdoem. Ele mandou um e-mail por um dos criadores. Ele falou que ele não pode dizer porque os direitos não são deles. Então, se a Mattel abrir mão desses direitos Accelerators e tirar da gaveta, a gente pode talvez ter, nem que seja um final oficial dito, tá? Olha, tem chance? Nunca, meu amigo, nunca, desculpe, nunca. Talvez o efeito Barbie faça isso, mas sinceramente eu vejo eles fazendo um novo universo próprio do que pegar algo velho de uns boomers, entendeu? É melhor não fazer isso, né? Porque não é algo que fez um sucesso gigantesco para ser tipo um Mario, um Barbie, ou Accelerator. Então é melhor você... eu falo, tem coisa nova, né? Infelizmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá?